Pessoal, tudo bem? Então agora a gente vai começar o conteúdo de meiose, tá? Lembrando que a gente já fechou a mitose. E a gente vai falar agora desse outro processo de divisão celular. Lembrando que a meiose ela ocorre para a formação de gametas e esporos, tá? É o momento em que células que são diploides vão formar células haploides. A meiose ela é dividida em duas etapas. Tem a meiose 1, que é reducional, e a meiose 2, que é equacional. Nesse primeiro vídeo eu vou explicar para vocês a meiose 1, a meiose reducional, tá? E no outro vídeo eu explico a meiose equacional. Lembrando que esse é o esqueminha básico que a gente tem, uma célula diploide que forma duas haploides, certo? Que vai formar depois outros 4 haploides. Então esse primeiro processo é reducional e esse segundo processo é equacional. A gente vai falar desse primeiro processo, onde célula diploide gera duas haploides, tá bem? E aí, lembrando que as fases da divisão celular, as fases tanto da mitose quanto da meiose, elas se dividem em prófase, metáfase, anáfase, telófase e citocinese, certo? Na meiose 1, essas etapas elas vão ser um pouco mais complexas do que na mitose e na meiose 2. Porque essas etapas elas vão ter muitos processos, tá bem? A primeira fase, que é no caso da meiose 1, vai ter prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1 e citocinese 1, tá bom? Na prófase 1, a prófase 1 ela é dividida em outras fases também, como leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese, tá? Então, só a primeira fase da meiose, que é a prófase 1, ela já tem várias subdivisões, para vocês verem quanto é bem mais conteudista essa parte mesmo. Tem bem mais processos. Então, vamos começar. O que é o leptóteno? O leptóteno é o momento em que vai iniciar a formação dos cromossomos. Como assim formação dos cromossomos? Vocês lembram que a definição de cromossomo é um DNA associado à histona muito condensado? Então, vocês lembram que o cromossomo é DNA então, só que DNA associado a histonas, que são aquelas proteínas globulosas que vão permitir a condensação desse material genético. O DNA ele é uma dupla hélice, é uma fita muito grande, uma molécula muito grande. Não tem como a célula se dividir com uma molécula tão grande assim dentro dela. Então, o que precisa acontecer? Você precisa pegar essa molécula grande e rodar várias vezes, enovelar ao máximo, para compactar e assim conseguir dividir. Então, a forma que consegue se dividir é na forma de cromossomos, certo? Porque na forma de dupla hélice não tem como dividir, tá bem? Então, essa dupla hélice que é muito grande forma um cromossomo. É aquele exemplo que eu já dei para vocês, de você tem às vezes metros de linhas aqui dentro da sala, só que como esses metros de linhas são difíceis de transportar, são difíceis de levar para outro lugar, você pega o carretel e começa a novelar. Esse carretel seria a histona e a linha seria o DNA. Você vai novelando e compactando aquilo ao máximo, tá bem? A partir disso formam-se os cronômeros, né? Aqui no leptóteno formam os cronômeros. Não sei se vocês vão lembrar, mas na aula de núcleo e compactação de cromatina eu falei dos cronômeros. Na verdade, eu expliquei para vocês que a dupla hélice ela forma a cromatina a partir do momento que ela se associa a histonas. Então, no momento em que esse DNA está se associando a histonas, que a gente tem H2A, H2B, H3 e H4, posteriormente a H1, nesse momento você vai estar formando cromatina, certo? A cromatina condensada forma nucleossoma. Só que à medida que ela vai ficando mais condensada, ela vai ter regiões que vão estar muito condensadas e regiões que vão estar menos condensadas. A esse grau de condensação muito alto a gente chama de cronômeros, tá? Esse grau de condensação que vai além dos nucleossomos, mas que não chega a dar um cromossomo total. Tá bem? Então, os cronômeros eles estão associados a essa região de heterocromatina, estão associados a essa região de condensação ali. União das cromátides por meio das coenzinas. Também já falei delas com vocês. As coenzinas são aquelas proteínas que vão estar permitindo ali a união daquelas cromátides, né? Lembrando que um cromossomo, se eu desenho um cromossomo aqui, esse esquema didático, né? Tem cromátide e cromátide. Ele tem duas cromátides irmãs, certo? Isso é um cromossomo. Então, essas cromátides elas vão ser unidas graças a essas proteínas, que são as coenzinas, tá bom? Tanto que quando a gente vai separar as cromátides, o que acontece? Ocorre degradação de coenzima dessas proteínas, para permitir que ocorra essa separação, tá?
Então, essa é a primeira fase. Esses são os processos que ocorrem no leptótomo. E aí a gente vai para a segunda fase dentro da prófase 1, a segunda subfase então, da prófase 1, que é o zigótomo. O que acontece no zigótomo? No zigótomo nós temos uma sinapse cromossômica. José, o que é uma sinapse cromossômica? Então vamos lá, vamos pensar bem. Vocês sabem que os cromossomos eles são alocados no locus como cromossomos homólogos, né? Como dois, né? Na verdade, não fica só um. Por isso nós somos diploides, porque tem dois cromossomos ali naquele locus. Certo? Já mostrei para vocês o cariótipo, né, da gente, e vocês veem que são, na verdade, 23 pares de cromossomos, por isso que o total é 46. Então, são dois. Essa sinapse cromossômica que ele diz é a relação entre essa perna desse cromossomo e esse cromossomo. Então, sinapse cromossômica é essa relação aqui. Toda vez que você ouvir o termo sinapse em biologia, é o espaço entre uma estrutura e outra, geralmente entre uma célula e outra, ou entre um cromossomo e outro, tá bem? Então, isso aqui é sinapse. Mas para que vai estar formando a sinapse? Essa sinapse vai estar sendo formada porque o material desse cromossomo vai precisar se misturar com o material genético desse, tá? Que eu vou explicar um pouco mais à frente. Ok? Então, pensem bem, se eu sou um cromossomo e tenho um outro cromossomo aqui do meu lado, é como se essa minha perninha estivesse próxima da perninha dele, tá? Se fosse no sala seria mais fácil que eu chamaria um aluno aqui na frente, né? Mas como se essa minha perninha estivesse próximo da perninha dele, e aí forma essa sinapse, esse momento de contato. Tá bem? E aí, nessa sinapse cromossômica, vai ter também a formação do complexo sinaptonêmico, né? Essa sinapse ocorre então entre cromossomos homólogos. Tá bem? E aí tem o complexo sinaptonêmico. O que é o complexo sinaptonêmico? É justamente o complexo que permite a formação dessa sinapse, tá? Então tem as estruturas as estruturas da extremidade e as estruturas centrais, tá? Elementos de extremidades e elementos centrais, que são estruturas proteicas também, que permitem a formação dessa sinapse. Isso é o complexo sinaptonêmico, tá? Ele que vai manter ali aquele cromossomo próximo um do outro, para que ele consiga chegar posteriormente a um cruzar com o outro, né? Tá? Que eu vou explicar para vocês. Então, no zigótomo é onde vai estar ocorrendo esse processo de formação da sinapse, que vai ser muito importante para ocorrer o crossing over, que é a mistura do material. Além disso, no zigótomo ainda começa o desaparecimento do nucleolo. O que significa o desaparecimento do nucleolo? O nucleolo ele não é aquela estrutura responsável, que tem a zona sádica, responsável pela formação de RNA ribossomal, pela expressão de RNA ribossomal, na verdade, com polirribonucleotídeos para formar o ribossomo, e o ribossomo não é importante para a tradução. Então, se está desaparecendo o nucleolo, significa que não vai ter expressão de RNA e não vai ter tradução, tá bem? Então, esse nucleolo, assim como na mitose, ele vai começar a desaparecer. E aí a gente chega a outra subfase, que é o paquítano. Tá? O paquítano ele é muito importante, porque é o momento que vai ocorrer o crossing over. O que é o crossing over, gente? Vocês já devem ter ouvido isso também como recombinação gênica. Ah, mas isso é importante? Muito. Muito importante mesmo. Provavelmente é o momento mais importante desse primeiro vídeo. Por quê? Vocês já pararam para pensar por que a gente diz que a variabilidade em reprodução sexuada, de modo geral, né, porque você está misturando material genético, você está misturando uma célula haploide com outra, né, está misturando os espermatozoides com o ovócito, tá? Mas o que faz com que essas células que estão sendo passadas ali elas não sejam idênticas? O que faz que quando o indivíduo forma um espermatozoide ou o indivíduo forma um ovócito, essa célula que está sendo formada ali não seja idêntica às células do indivíduo. Justamente esse processo. Lembra que eu falei com vocês que o gameta é formado pelo processo de meiose? Então, se o gameta é formado pelo processo de meiose,
Para formar essa célula, ela vai passar por todo esse processo. Então, ela vai sofrer essa recombinação gênica. Ela vai sofrer uma variação no seu material genético e isso induz, isso possibilita essa variabilidade genética que a gente tem hoje. Por isso que nós não somos idênticos, tá? Óbvio que tem outros fatores, como mutação e pressão das outras forças evolutivas. Mas a variação gênica gerada por essa recombinação gênica ali, por esse crossing over, é muito importante, tá? Vou explicar como que ele ocorre. Aqui no paquítano, a condensação cromossômica que já estava tendo, ela vai continuar, porque o cromossomo ele tem que chegar no seu nível máximo de condensação, tá? Vai formar, aí é que forma o conjunto bivalente ou tétrade, tá? Então, o que é o conjunto bivalente ou tétrade? Você pode falar de bivalente porque se tiver associado aos cromossomos, né? Porque são 2 cromossomos. Ou tétrade, porque são 4 cromátides, né? Cada cromossomo tem 2, então, como tem 2 cromossomos, são 4 cromátides. O que é isso, gente? É o momento em que um cromossomo vai estar se associando ao outro. Então, veja bem, vou pegar uma outra caneta, para vocês visualizarem melhor. Veja bem. Tem um cromossomo aqui. Tem outro cromossomo aqui, certo? O que vai acontecer? Formou a sinapse, então eles estão se aproximando. Quando eles se aproximam, graças a esse complexo sinaptodêmico e as proteínas ali envolvidas, o que vai acontecer é que esse cromossomo, parte dele vai se aproximar muito desse. Então, essas 2 cromátides, que são cromátides não irmãs, elas vão se aproximar muito, graças a essa sinapse. Fazendo com que essa cromátide aqui troque material com essa e essa daqui troque material com essa. Ficou confuso? Vou reescrever, porque o quadro fica... posso apagar esse primeiro aqui, para vocês visualizarem. Então vamos lá. Aqui tenho um cromossomo, outro cromossomo. Cromossomos homólogos, certo? E aqui eu tenho cromátide irmã, tá? Essa cromátide é irmã dessa, essa cromátide é irmã dessa. Essa não é irmã dessa, porque elas estão em cromossomos diferentes. Então o que vai acontecer? Formou a sinapse, eles vão se associar, tá? Vai formar esse conjunto bivalente, que são 2 cromossomos próximos, ou tetravalente, né? 4 cromátides ali disponíveis, né? Próximas umas das outras, e podendo chegar a ter a mistura, a recombinação gênica, que é o que a gente chama de crossing over. Então, o que é esse crossing over? É quando esse cromossomo esse cromossomo daqui, azul, vai trocar parte da sua cromátide com o cromossomo vermelho, tá? Então, essas cromátides não irmãs, elas vão se associar e parte do material genético delas troca. Então, essa parte aqui dessa cromátide vem para cá e essa vem para cá. No final das contas, isso mais para frente, o que a gente vai ter? A gente tem isso daqui. A gente tem cromossomos que não são mais idênticos a como eram antes. A gente tem cromossomos que tiveram sua parte do seu material genético alterado graças a essa recombinação gênica. Então deu para entender? Isso é o crossing over. Esse é o processo de troca. Eles não vão se separar assim agora aqui no paquítano, tá? Só mostrei para vocês entenderem. Mas essa troca, esse momento, isso daqui, ocorre no paquítano, tá? E isso é o crossing over, que ocorre graças à formação da sinapse, que começa desde lá do zigóteno, tá?
E graças a esse conjunto que é formado bivalente ou tétrade, chegando ao processo que a gente chama de crossing over, chegando a esse processo de troca. Deu para entender? Isso é muito importante, por isso que eu levei um tempo falando disso, tá? Então, aqui ocorre o crossing over, ocorre a troca. Eles não são separados ainda aqui no paquítulo, mas o crossing over vai ocorrer nessa etapa, tá bem? Lembrando que ela começou com a formação da sinapse já, que começou desde o zigóteno. Mas a troca mesmo, a recombinação gênica ocorre nessa etapa, que é no paquítono, tá bem? Então, seguindo adiante. Diplóteno. No diplóteno se inicia a separação dos cromossomos homólogos e aí sim, agora, já que trocou, eles podem começar a se separar, tá bem? Então vai começar a separação dos cromossomos homólogos. Novamente, começando a ficar sem tinta. Formação dos quiasmas. O que é um quiasma? Quiasma, gente, é um momento, é justamente esse ponto aqui, é o momento de encontro de um cromossomo com o outro, o momento de encontro dessas cromátides não irmãs, tá? Esses quiasmas, eles são importantes porque, graças a eles, esses cromossomos eles podem se manter ali e quando se separar, graças à degradação de coenzina, cada um puxa o do outro, tá? Então o quiasma é importante para garantir que a separação ocorra bem feita, ok? Então forma-se o quiasma e tem término da condensação cromossômica. No diplóteno, o cromossomo já está no seu estado mais condensado e já pode sofrer processo de divisão celular mesmo, de separação. E a última fase da prófase 1 é a diacinese. Na diacinese ocorre o término da separação dos cromossomos homólogos, tá? Então eles vão se separar, mas na verdade não se separam totalmente, porque ainda vai ter a quiasma ali ligando um ao outro, tá? E essa quiasma ela só é separada quando há degradação de coenzina, ok? Mas ocorre uma separação parcial, né, ali desses cromossomos. A quiasma ela fica bem mais feita, né? Porque nesse momento já ocorreu totalmente a troca, os cromossomos já estão separados. Então o único momento de encontro deles é nesse ponto, que é a quiasma, por isso a gente diz que tem a terminalização dele, ou quiasma, né? Não é a quiasma, certo? Desaparecimento do nucleolo, o nucleolo desaparece completamente, então, por quê? Porque não vai ter transcrição e não vai ter tradução nesse momento. E a desintegração da carioteca. Novamente, a carioteca, que é a membrana nuclear, ela precisa ser degradada, ela precisa ser desfeita para que o material genético seja exposto e para que assim consiga separar a célula corretamente, tá bem? Então, fechamos a prófase 1. Aí, a gente segue para a metáfase 1. Na metáfase 1, a gente tem quais etapas? A gente tem pares de cromossomos homólogos, eles vão prender-se ao fuso acromático, bem parecido como lá na mitose, né? O processo, não a disposição, mas aqui tem os centríolos, né? Sai o fuso acromático dele, certo? Para fazer o quê? Prender os cromossomos homólogos a esse fuso. Meu desenho assim é mais didático, tá, gente? O certo, você sabe que não está assim. Por quê? Porque eles estão ligados uns aos outros ainda, graças ao quiasma, tá? Então eles estariam presos uns aos outros, graças a esse ponto que é o quiasma, mas de modo geral estaria assim. O fuso prendendo cada par desses cromossomos, tá? E esse fuso ele serve, como vocês sabem, vocês lembram? Processo de caça-captura, né? Que eu já expliquei na mitose. Um lado tenta puxar, o outro lado tenta puxar também. No final das contas, ninguém se sobressai ali e eles ficam bem localizados no centro, no meio. E esse meio é o quê? A placa equatorial. Então, característica da metáfase sempre é a disposição dos cromossomos na placa equatorial. Por isso que nesse momento, como eu falei com vocês, é o momento de melhor visualização dos cromossomos, tá bem? E a orientação, se vocês perceberem, é diferente da mitose. Na mitose estava todo mundo parado aqui no meio. Aqui não, aqui, na verdade, eles estão mais... na mitose os polos eram aqui, né? Nessas extremidades, e os cromossomos no meio. Aqui na meiose não, esses polos eles ficam localizados acima e abaixo. E por mais que esses cromossomos estejam no meio, eles estão nas extremidades, né? Eles estão localizados ali bem no meio mesmo, mas não estão centralizados. Estão mais nas extremidades, tá? Isso é importante por quê? Porque tem questões de vestibular que mostram uma figura para vocês e diz: essa metáfase é uma metáfase de mitose, de meiose 1 ou de meiose 2. E pela posição você consegue diferenciar, tá bem? Óbvio que pelo número de cromossomos também, mas pela posição também. Porque ele pode te dar um número de cromossomos tipo
sei lá, 8N, por exemplo. Isso dá um número aleatório, tá ligado? Que teve uma mutação, coisa do tipo, como eu já vi em questão. Então, se você pega essa questão de posicionamento, da orientação deles na metáfase, isso facilita para você fazer uma questão dessa. Beleza? E aí, chegando na anáfase 1. Nessa anáfase, ocorre a migração dos cromossomos para os polos da célula. Então, aqui tem um polo, aqui tem outro. Esses cromossomos eles vão ser separados. E eles são separados por quê? Porque é a degradação de coenzinas. Lembra que as coenzinas elas estão ligando os cromossomos, elas estão ligando os cromátides? Se degrada a coenzina, eles são separados. Se degrada a coenzina, o que é que ocorre? Separação do quiasma. Então, aquele ponto que era o único ponto que ligava eles é desfeito. Então, cada cromossomo vai seguir para um polo, tá? Então, eles vão ser separados nesse momento da anáfase, ok? Aí a gente chega à telófase 1, que os cromossomos eles já estão localizados em polos opostos, tá? Porque já ocorreu a degradação da coenzina, então eles já foram para polos opostos. Há desaparecimento do fuso cromático, porque afinal o fuso servia para poder manter os cromossomos ali, né? E como eu falei, era caça, captura, para isso que eles servem ali. Mas quando degradou a coenzina, eles já conseguiram fazer o que queriam, né? Já conseguiram caçar, conseguiram capturar, ok? A descondensação dos cromossomos, os cromossomos começam a se descondensar, desnovelar, porque é o momento em que você já separou, já tem um em cada extremidade, então não vai mais interferir tanto no processo, né? Você condensou para conseguir separar. Agora que você já separou, está tranquilo. E o reaparecimento do núcleo, né, da membrana ali da carioteca e do nucleolo da célula, porque volta a ter síntese de RNA, volta a ter síntese de proteínas, ok? E aí a gente chega à citocinese 1, lembrando que citocinese significa separação de citoplasma. Então, nesse momento, que essa célula, ela vai ser separada em duas, tá? Só que, olha que interessante, lembra que eu falei que a principal diferença é que em mitose ocorria a separação dos cromátides de irmãs, e na meiose, além de ocorrer a separação dos cromátides de irmãs, que é na meiose 2, ocorria a separação dos cromossomos homólogos. Na mitose não tem separação dos cromossomos homólogos, só na meiose. Então, quando você separa aqui, você está fazendo o quê? Está realizando uma separação de cromossomos homólogos. Então, se era 2N, né, porque aqui tinha um N, aqui tinha outro N, então o total era 2N. O que vai acontecer? Esse N vem para cá e esse N vem para cá. Então, esse 2N vai separar em N e N, tá? Porque você separou os cromossomos. Por isso a gente diz que essa primeira fase é reducional. Porque quando há a separação das células, o 2N, que eram os dois cromossomos que estavam ali, por isso que eu falei para vocês, nós somos diploides, porque temos dois cromossomos daquele lóbulo, aqueles dois cromossomos são separados. Então você tem N, separa, vai ficar N em uma célula e N em outra. Por isso a gente diz que essa fase é reducional, tá? Porque esses cromossomos eles vão ser separados, ok? E também há uma nova duplicação de centríolos em cada célula filha. Por quê? Porque o processo não acabou aqui. Na verdade, a meiose vai continuar agora numa meiose 2. Porque você já separou os cromossomos, mas precisa separar os cromátides. Então você vai duplicar os centríolos para poder continuar o processo. Tá bem? Então, assim, esse processo aí não acho difícil, mas envolve muita coisa, né? Muitos detalhezinhos que são importantes para o vestibular. Então, espero que entendam. Agora vou ensinar o vídeo, assistam depois da meiose 2 para continuar no processo, tá bom?